queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 30 de abril da quinta semana do tempo pascal. Estamos finalizando o nosso mês de abril, mês em que celebramos as graças pascais. Vemos todo esse mês de abril celebrando Cristo ressuscitado no meio de nós e iniciando mais uma semana na meditação da Palavra de Deus, da nossa Lexio Divina e finalizando o nosso mês. Então, certamente hoje temos muitas graças para bendizer ao Senhor por tudo que foi vivido nesse mês de abril. O mês em que o Senhor nos chamou a ressuscitarmos com Ele, mas também a testemunhar as maravilhas e certamente a superar todos os desafios que nos foram apresentados ao longo desse mês. Então hoje é um dia de dar graças e já oferecer o próximo mês que começa amanhã, mês de maio, e começa com o Dia do Trabalhador, né? O dia de São José, operário. Mas hoje finalizando o nosso mês com uma grande gratidão. E a igreja também celebra neste dia, nesse dia 30 de abril, nessa terça-feira, São Pio V e São José Benedito Cotelengo. Então, São Pio nasceu na Itália em 1504 e lá faleceu em 1572. Ingressou nos dominicanos e foi ordenado presbítero, depois bispo e feito cardeal. Assumiu o pontificado sem abandonar o hábito branco de sua ordem religiosa. Distinguiu-se como grande liturgista e atuou na reforma da Igreja em todos os setores, seguindo as linhas traçadas pelo Concílio de Trento. A seu exemplo, aprendamos a observar os sinais dos tempos em favor da nossa Igreja. Então, para os liturgistas nesse dia, peçamos a intercessão de São Pio V, esse homem que com muito amor, se distinguiu como grande liturgista na nossa igreja e atuou também na reforma. Então, peçamos a sua intercessão para a liturgia da nossa igreja, que sejamos inspirados por ele. E São José Benedito nasceu na Itália, também em 1786, e lá faleceu em 1842. Foi pároco e fundou a pequena Casa da Divina Providência, com a finalidade de acudir os pobres, as pessoas com deficiência e os doentes. Seu lema era caridade e confiança. A celebração de sua memória desperta em nós um grande zelo pelos mais pobres. Então, mais um santo que talvez nós não conhecemos, que traz essa intercessão e esse amor pelos pobres, pelas pessoas com deficiência e pelos doentes. Então, nós podemos pedir a intercessão e, sobretudo, rezarmos com esse lema que ele tinha, caridade e confiança. Todos nós precisamos, a cada dia, exercer essa caridade e essa confiança uns para com os outros, mas também, sobretudo, a nossa confiança em Deus. Hoje, a liturgia da palavra nos traz, na primeira leitura, retirado dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte. Partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecer firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para a comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em que havia acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atalia. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído entregues à graça de Deus para o trabalho que lhe havia realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles, e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Então a primeira leitura de hoje vai já narrar a perseguição a Paulo, e ele que vai ser apedrejado pelas multidões, arrastado para fora da cidade, e achavam que ele estava morto.
né? Mas ao contrário, então, enquanto os discípulos rodeavam ali Paulo, ele levantou-se e entrou na cidade. Então, Paulo, que mais uma vez consegue, né, fugir, né, de toda a perseguição que foi feita com ele quando ele anunciava a palavra de Deus. E no dia seguinte ele continuou a sua missão. Mesmo sendo apedrejado, sofrendo perseguições, ele não desistia. E ele vai seguir em frente, vai continuar pregando o evangelho lá em Derbe. E depois ele vai para outras cidades, Listra, Icônio e Antioquia. E o mais bonito em Paulo, que mesmo diante de toda a perseguição, das dificuldades que ele encontrava, ele continuava encorajando os discípulos e exortavam todos a permanecer na fé. E hoje o Senhor também nos exorta, a cada um de nós, a permanecermos diariamente na fé. Ainda que tenhamos tribulações, dificuldades, angústias, desânimos, situações adversas que nos destabilizam, devemos de fato permanecer firme na fé. E olha que São Paulo vai dizer aos discípulos: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Então não tem outra forma. Se Jesus sofreu, nós também iremos sofrer. E é necessário passar por este sofrimento para entrarmos no reino de Deus, para chegarmos de fato a nos encontrarmos face a face com o Senhor. E aí ele vai designar, né, aos discípulos, aos apóstolos, a toda a comunidade, que eles vivam esses sofrimentos, essas situações com orações, jejuns, e eles confiavam ao Senhor tudo aquilo que eles viviam e tudo aquilo que eles acreditavam. Então, eis para nós a receita para viver os sofrimentos. Sabermos passar as nossas dificuldades e tribulação, São Paulo vai nos dizer, precisamos da oração e do jejum e confiar tudo ao Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 144. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Que a minha boca cante a glória do Senhor, e que bendiga todo o ser seu nome santo, desde agora para sempre e pelos séculos afora. Então é um salmo de louvor, mas também é um salmo de confiança. O salmista primeiro nos convida a bendizermos e glorificarmos por todas as obras que o Senhor realizou e realiza no meio de nós, e ele vai dizer: com louvores vos bendigam, narremos a glória e o esplendor do vosso reino. Então o convite hoje é reconhecer de todo o nosso coração, com gratidão, a obra que o Senhor, e espalharmos os prodígios, né? Anunciarmos os prodígios, as maravilhas que o Senhor fez no meio de nós. E Ele nos convida que a nossa boca cante a glória do Senhor e que bendigamos todos juntos o seu nome que é santo. Então eu te convido agora, nessa Lexo, nesse momento, para 5 minutos e dá o teu louvor ao Senhor. Bendiz, agradece ao Senhor. Nós temos tantos motivos para agradecer a Deus e muitas vezes nós paramos só na dificuldade e a nossa tendência é entrar numa murmuração, resmungarmos, brigarmos com Deus e esquecemos de agradecer pelo dom da vida, por mais um dia, pela saúde, pelo trabalho. Tantos motivos você teria para agradecer a Deus. E o salmista vai nos convidar que todos aqueles que são reconhecidos como amigos do Senhor devem anunciar o reino glorioso, devem anunciar a salvação do Senhor no meio de nós e tudo aquilo que o Senhor de fato nos dá como bênção e como graça. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Então, ao longo de toda essa semana, a gente está vendo o evangelista São João narrando a sua oração, os seus últimos momentos ali com o discípulo em João 14.
E é interessante porque a primeira coisa que ele vai dizer é: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não como o mundo dá, mas uma paz que vem de Deus. Não é como a paz que o mundo oferece, mas a paz que vem de Deus, a certeza de que o Senhor, Ele está indo ao Pai. Ele vai dizer: se soubesse que eu estou indo ao Pai, vós me amarias bem mais e aceitarias que eu iria ao Pai, porque o Pai é maior do que eu. E Ele vai dizer: eu vou, mas eu voltarei. Ele vai anunciar essa promessa de que Ele vai, mas que Ele volta. E por isso Ele vai dizer: eu vou preparar-vos um lugar. Então Jesus que vai dizer: eu preparo o teu lugar. O Senhor que prepara a nossa morada nesse encontro com o Pai. E Ele vai dizer: já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Então essa foi uma das últimas palavras de Jesus deixada aos seus discípulos e que Ele também deixa a cada um de nós nos fazendo memória, né, de toda a obra que o Senhor realizou, mas sobretudo fazermos memória do seu amor com cada um de nós, que deu a sua vida para nos salvar. Que nessa terça-feira sejamos abençoados pela palavra de Deus, nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo e tenhamos uma bela semana. Que Deus os abençoe.